Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à live da Coped. Meu nome é Priscila e hoje a nossa live tratará da composição do conselho de escola. E para falar desse assunto, nós trouxemos a professora Ana e a professora Helena. Durante a live, nós vamos ter um momento, no final da live, um momento de interação através do QR Code. E disponibilizamos no chat o material de consulta para vocês. Professoras, sejam bem-vindas. Muito obrigada, bom dia a todos. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente com vocês. O objetivo da nossa live hoje é fortalecer a presença da família na escola, com a ajuda do Conselho de Escola, e também a parte técnica e teórica embasada na legislação sobre a composição dos conselhos de escola nas unidades escolares. Passamos para a pauta. Então tá. Nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura de uma gestão democrática em apoio à gestão escolar, sobre o Estatuto Padrão do Conselho de Escola, Resolução 19, sobre a transparência nessa composição do Conselho de Escola e a inserção dos dados no nosso sistema de gestão do Conselho de Escola dentro da sede, e o trabalho do Conselho de Escola, né, as ações efetuadas por ele dentro do plano de ação, ok? Lembrando vocês que os nossos articuladores nas diretorias, supervisores e PECs estão altamente qualificados para tirar dúvidas e dar todo o suporte necessário, até porque a gente não consegue atender a rede, né? São mais de 5.000 escolas, então nosso contato perpassa aí pelas diretorias de ensino, com os nossos articuladores, para chegar até vocês nas unidades escolares. Então vamos lá. A cultura para uma gestão democrática. Vivenciar a cultura para uma gestão democrática é exercitar o diálogo, deliberar junto à comunidade escolar e com o conselho de escola, a PM e o Grêmio. É planejar e mobilizar ações que envolvam a todos, inclusive a família. É ressignificar o papel de cada um dentro deste processo que envolve o ensino e aprendizagem dos estudantes, ok? Então, quando nós falamos de uma gestão democrática, nós também estamos falando sobre a liderança de vocês, diretores de escola. Nós precisamos do apoio de vocês, principalmente nessa fase, né, da composição desse Conselho de Escola de 2024. Por que a gente está falando da liderança? Porque partirá de vocês toda a condução deste processo, até porque vocês, pelo artigo, pela Lei Complementar 444 de 85, pelo nosso Estatuto, Resolução 19 de 2022, são os presidentes natos dos conselhos de escola. Então, essa é mais uma situação que vocês terão que conduzir. E, a partir daí, fazer todo esse processo para que ele ocorra de uma forma tranquila, transparente, dentro das unidades escolares. Então, quando a gente fala de exercitar o diálogo, a gente precisa, na verdade, que vocês tenham empatia, que vocês sejam proativos e que vocês estejam abertos ao novo. E também um pouco de disponibilidade para superar aí alguns obstáculos que a gente sabe que não são poucos e não serão poucos, né? Dentro da nossa governabilidade, ou seja, da gestão de vocês na escola. Quando a gente fala de deliberar, é realmente deliberar de forma transparente tudo que envolve os procedimentos, as ações que acontecem dentro da escola. É transparência em relação ao conselho, é transparência em relação à comunidade escolar, até porque as decisões que acontecem dentro da escola vão impactar diretamente com quem? Com o nosso estudante, né? Com a qualidade do ensino que é prestado a ele. Planejar e mobilizar ações, ok? Então, assim, cabe ao gestor, cabe ao diretor escolar pensar como articular não só essa questão do conselho de escola, mas como articular esse dia a dia na escola, como planejar as ações para que o dia a dia, o clima escolar seja agradável e para que todos, dentro da sua governabilidade, consigam realizar um trabalho de excelência. Então, voltando, eu falo para vocês da liderança, essa liderança não seria só nesse momento, mas essa liderança é ao longo do ano letivo. A gente também fala da importância das reuniões com a equipe gestora, né? Essa comunicação que vocês precisam ter, ou seja, é muito interessante que hoje a equipe consiga sentar
discutir, planejar o que vai ser feito, né? Quanto mais comunicação a gente conseguir exercer dentro da escola, melhor será, ok? Uma gestão democrática, ela não será solitária. Se nós acolhermos a comunidade, se nós oportunizarmos o tempo, se nós compartilharmos esses espaços, se nós reconhecermos as diferenças, se nós agirmos com transparência. Nós estamos falando muito dessa questão do agir com transparência. Para isso, foi criado o sistema, como nós já falamos para vocês em 2017, do Sistema de Gestão do Conselho de Escola, e a cada ano, uma vez por ano, nós vamos fazendo essa aprimoração do sistema para que vocês possam subir a composição, a ata de Assembleia Geral, né, do Conselho de Escola, dessa composição, para que vocês possam subir as atas de reuniões ordinárias e ordinárias, o estatuto de vocês, né, do Conselho de Escola, e o plano de ação. Quem que acompanha? Acompanha o dirigente, acompanha o supervisor, vocês podem acompanhar, acompanhamos nós técnicos aqui da SEDUC, acompanha também os coordenadores da COPED, inclusive o secretário. Todos temos acesso ao sistema. Então, muito além de falar da transparência de processos, do que está acontecendo na escola, é viabilizar a possibilidade de que mais pessoas que pertencem à comunidade escolar de vocês participem de todos os processos. O processo de sessão da escola, o processo para uma festa que tem o objetivo específico de trazer a família, projetos que demandam, né, essa consulta ao conselho de escola. Então, assim, transparência, quanto mais transparência nos processos, mais apoio vocês têm. Quanto mais apoio da comunidade, mais essa gestão vai ter condições de ter uma caminhada tranquila, né? Até porque nós comentávamos, inclusive na nossa formação agora, quando eu falei que os nossos articuladores, supervisores e PECs estão altamente qualificados, nós tivemos aí a formação com eles no mês de dezembro, e nós falávamos, né? A nossa atuação hoje é trazer esta família, nós sabemos da dificuldade de trazer a família para participar da vida escolar desse aluno. Quanto mais a família estiver presente, melhor é para o aluno, e melhor é para o professor, e melhor é para a gestão da escola. Pensando que a escola pública, assim como a nossa saúde, o SUS, o que a gente pensa? A gente quer um atendimento melhor, a gente quer ser reconhecido, ok? Então, passando para o próximo, né? Só lembrando para vocês, quando a gente está falando, eu estava esquecendo aqui, quando a gente fala da gestão democrática, a gente não está falando de algo tão distante de nós. A gestão democrática, ela começa ali na Constituição do artigo 205, ela está presente no Plano Nacional de Educação, ela está presente na LDB de 96, ela está presente na nossa, né, a partir da 444 de 85, seu artigo 95, a gente consegue colocar aí o primeiro estatuto do Conselho de Escola, o Grêmio também, né, vem atrás, e também agora, a última legislação aí de agosto de 2023, ela institui, né, ela faz uma alteração na LDB e fala dos fóruns dos conselhos de escola. Então, falar hoje de uma gestão democrática não é falar sobre qualquer coisa, é falar, sim, de um movimento que entendemos que é extremamente saudável e positivo para quê? Para que a escola flua, né, na sua proposta, ok? Abrir caminhos para que a comunidade realmente frequente a escola, e aí, por isso que a gente está falando dessa liderança da direção. Cabe ao diretor, né? Cabe à sua equipe planejar, criar, incentivar possibilidades para trazer essa família. Há anos nós falamos dessa dificuldade, poxa, a gente chama para reunião bimestral, eles não vêm, mas será que não é o momento da gente realmente começar com pequeninas ações, pequenos diálogos, e cada um dentro da sua comunidade, cada um dentro do seu espaço, ok? Bom,
privilegiando aí, né, previsto na Constituição, um dos mecanismos, né, que assegura a participação da comunidade, está previsto aí em relação ao Conselho de Escola, né? Ele vai ter um papel decisivo na democratização da educação por compartilhar entre o poder público e a sociedade civil as decisões pedagógicas, administrativas e financeiras da escola. Seu pleno funcionamento possibilita a construção de uma escola cidadã, sendo o estudante o foco de todo esse processo. Então, compartilhar entre poder público e sociedade civil decisões pedagógicas. A gente está falando da proposta pedagógica. Compartilhar a questão das ações administrativas, financeiras, estamos falando da PM, estamos falando das verbas que perpassam, né, os vários projetos que perpassam pelo Conselho de Escola, seja para deliberar, seja para consultar, ok? Vamos lá. O Conselho representa a comunidade escolar, o poder público e a comunidade local, sociedade civil, atuando em conjunto com a equipe gestora, definindo caminhos para tornar as deliberações que são de sua responsabilidade. São de sua responsabilidade porque está previsto na legislação. Então, nada que o Conselho fizer está em desacordo com a legislação, a partir do momento que nós saibamos e tomamos por prática consultar o Conselho, o Estatuto e as normas vigentes, né? O Conselho de Escola e a gestão devem planejar ações voltadas para aproximar a família da escola, do estudante, dentro e fora da escola. Então, assim, trazer a família, a própria Constituição do Conselho, né, na sua elaboração, agora no mês de fevereiro, ela coloca o quê? Que eu já vou ter uma participação, é a fala da Ana na sequência, eu já vou ter uma participação da família, mas esses representantes que serão eleitos agora, né, no Conselho de Escola, eles também devem, por onde, mobilizar a comunidade para vir mais para a escola, para participar mais das ações da escola, né? Nós falamos aí, quando ele fala também, o Conselho perpassa pelas decisões pedagógicas, a gente está falando da proposta pedagógica. Abrir esse momento para a comunidade, para que a comunidade participe. Por quê? A proposta pedagógica é elaborada apenas por especialistas, então ela não consegue, de fato, representar os anseios da comunidade local escolar. Ou seja, mesmo que eu abra discussões com essa comunidade, a comunidade também tem as suas prioridades, né? Ela tem os seus objetivos em relação à escola, em relação ao que o seu filho está aprendendo. Então, mesmo falando de simplicidade, ela pode colaborar. Porque, de novo, qual é o interesse da comunidade? Que o seu filho tenha o melhor ensino e a melhor aprendizagem, que o ensino dele não pare ali, mas que ele continue. E nós estamos falando, no nosso caso aqui, do ensino da base, tão necessário e importante para a vida do nosso aluno, seja na universidade, seja no mercado de trabalho, ok? Os objetivos, né? Quais seriam os objetivos do Conselho? Fortalecer o canal de comunicação entre a escola e a comunidade, fortalecer o canal. Então, você, diretor, presidente nato do Conselho de Escola, mais a sua equipe e mais esses representantes precisam articular, precisam planejar meios de como melhorar essa comunicação dentro da comunidade de vocês. Representar a comunidade escolar nas decisões que envolvem a vida do estudante na escola, em seu futuro como cidadão. Incentivar a participação da família para que as responsabilidades e interesses comuns sejam compartilhados por todos. Eu incentivo e eu também ajudo com que a família perceba qual é a responsabilidade dela, qual é o papel dela na questão da educação do filho dela. Apoiar sempre que possível a equipe gestora nas demandas diárias com relação aos processos pedagógicos e administrativos, de acordo com a sua competência. Apoiar sempre que possível a equipe gestora. Nós vamos perceber que o Conselho, ele permeia uma série de ações, ele está previsto numa série de legislações e projetos que a escola tem hoje, né, sobre sua governabilidade. Promover ações de protagonismo envolvendo a APM e o Grêmio Estudantil. Promover ações de protagonismo. Então, esse colegiado, ele
tem que estar atento, ele tem que estar preparado e ativo para fazer o casamento entre a PM e o Grêmio. Nós percebemos a questão do Grêmio, do quanto os alunos das escolas que têm o seu Grêmio constituído, o quanto os alunos se compartilham decisões, a gente até fala, brinca, que seria interessante nós aprendermos com os jovens, né? Então, vamos lá. Na melhoria do clima escolar, para garantir o acesso à permanência e aprendizagem do estudante, como também a conclusão de todas as etapas de ensino da idade certa. Essa é a nossa meta. Então, por que a gente insiste nessa questão? Da importância da composição agora, no primeiro mês letivo, que é o mês de fevereiro, de que maneira eu posso fazer da forma mais transparente e democrática a composição desse conselho de escola e o que ele vai nos ajudar, ok? Estatuto do Conselho de Escola, né? A Resolução 19 de 2022. Então, vamos lá. A SEDUC soltou em 2022 o Estatuto Padrão para todas as unidades escolares e, a partir daí, lembrando vocês que o estatuto é da escola e não do conselho. A partir da resolução, cada escola tinha a possibilidade de, dentro do estatuto, fazer algumas alterações, né? Que coubesse para melhorar a atuação dele nessa comunidade. Então, é de competência do diretor escolar, presidente nato do conselho de escola, disponibilizar formações para toda a equipe escolar. Então, vamos lá. Disponibilizar formações para toda a equipe escolar, quando a gente fala da equipe escolar, quando a gente fala da escola, nós falamos do intramuro e extramuro. A equipe escolar aqui, primeiramente, é a sua equipe diretor, é você, seus vice-diretores, o professor coordenador, o GOI e principalmente os professores. Sim, porque o estatuto, ele permeia por todos esses segmentos. Quando a gente fala propor ações formativas a todos os representantes do conselho de escola, aí sim, além da equipe, eu estou falando do conselho extramuro, que são os alunos e os representantes, principalmente para os representantes, para os pais e responsáveis por esses alunos. Por quê? Nós partimos da seguinte situação: se o conselho é deliberativo, se o conselho é consultivo, se o conselho é fiscalizador, se o conselho é mobilizador, como é que eu chamo uma reunião para deliberar assuntos tão importantes para a minha comunidade, se aquelas pessoas que estão envolvidas, que foram eleitas pela comunidade, não sabem sobre o que estão falando? De novo, aqui quando eu começo a live, eu falo da pauta para vocês. Fazer uma reunião com o conselho de escola não é falar da pauta e passar para aprovação. A pauta, por exemplo, a nossa pauta hoje é eu abrir com vocês o porquê de uma gestão democrática, o porquê da importância da liderança de você, diretor, em relação a esse movimento, a esse período da escola, ok? Então, assim, várias situações vão passar pelos conselhos, vocês já sabem, vocês já têm documento orientador, né? Vocês têm aí os nossos articuladores, junto com os supervisores das escolas, tentando colocar isso para vocês. Então, assim, desde 2023, a equipe técnica dos colegiados aqui na SEDUC vem tentando impor a questão impor assim, no bom sentido, vem tentando colocar para a rede da importância dessa ação formativa, né, para os representantes do conselho. Não há como deliberar sobre um assunto que eles desconhecem. Então, além da pauta, eu preciso realmente pegar aquele assunto e debater, explicar, retomar, né? Para ter certeza de que quando houver ali a eleição, né? Quando tiver a decisão, ela seja realmente coerente, sempre pensando em quem? No estudante. Eu não posso pensar numa decisão de um conselho que privilegie o quê? Eu, enquanto diretor, ou o meu professor, ou o meu funcionário, ok? Eu preciso entender ações que vão beneficiar a escola como um todo, ok? Consultar e fazer uso sempre que necessário do Estatuto do Conselho de Escola. Pessoal, a resolução
o estatuto, além de estar no sistema, ele precisa estar do lado da sua mesa, ok? Para que toda vez que você precisar, você o quê? Possa consultar. Ele está ali, ele foi construído aproximadamente, entre nós técnicos, nós somos acho que em 6 ou 7 técnicos, fora a ajuda da rede, diretores, coordenadores, supervisores. Então, assim, é um documento que partiu, ele pegou a 444, ele pegou a Constituição, ele pegou os comunicados, ou seja, ele é riquíssimo, ok? Dar transparência e compartilhar com a comunidade escolar toda e qualquer decisão deliberada pelo Conselho de Escola, através de convocações, reuniões, eventos e diversos meios de comunicação. Então, assim, de novo, é preciso dar transparência, eu preciso comunicar, né, tudo que eu estou fazendo para a comunidade. Quanto mais eu me utilizar de cartaz, de rede social, de WhatsApp, de e-mail, enfim, maiores benefícios a gestão vai colher, porque hoje a gestão, ela precisa se sentir também acolhida e sentir que ela tem um colegiado, que é o Conselho de Escola, que está trabalhando ao favor dela e a favor da comunidade. Nossa próxima tela fala do calendário para a constituição e composição desse conselho. Aqui é uma proposta, é uma sugestão para vocês, e novamente nós vamos falar da liderança, da gestão do tempo, dessa equipe que tem que se unir, conversar bastante, se comunicar, falar a mesma linguagem para dar conta. Ah, Helena, dá conta por quê? Porque a gente sabe, de acordo, né, com o nosso calendário oficial, que o mês de fevereiro ele tem aí 11 dias para você constituir. Então, a gente vai dar, assim, algumas dicas, sugestões, para que vocês cumpram a primeira lei que está na 444 e está no nosso estatuto. A constituição do Conselho de Escola, ela deve ocorrer no primeiro mês letivo. O primeiro mês letivo é fevereiro. Ele começa no dia 15 e termina no dia 29, ok? Então, vamos lá. Diretor de escola, presidente nato do conselho, é o responsável pela ação. Que ação? A primeira ação dele é incentivar a participação de todos os segmentos da escola, né, da comunidade escolar, para fazer parte do conselho de escola. Quando eu falo segmento, eu falei do especialista, falei do docente, estou falando aí do funcionário, do aluno, dos pais responsáveis. A gente coloca, primeiro dia letivo é o dia 15, porém, a live de hoje foi uma grata satisfação para a gente, por quê? Nós estamos sabendo que vocês começam os planejamentos agora esta semana. Então, vamos lá. Você, diretor, é o responsável pelo edital de convocação para a Assembleia Geral de Composição do Conselho de Escola. O estatuto prevê 72 horas, repetindo, para a convocação de Assembleia Geral da Composição do Conselho de Escola. Se, e somente se, vocês fizeram alteração no ano passado, 48 horas seria para as reuniões ordinárias e extraordinárias, que, na verdade, não fazem parte da reunião de composição do Conselho, de Assembleia Geral. Tanto que a Assembleia, ela tem a ata de Assembleia Geral, ela tem um local específico, um menu específico dentro do sistema de gestão do Conselho de Escola. Então, vamos lá. Você é responsável pelo edital, com 12 horas, né, de antecedência. 72 horas, onde eu tenho que ter a data da emissão, né, quando eu estou emitindo o edital, a data que vai acontecer essa reunião, o local da reunião, né? Onde vai ser, em que sala vai ser, se vai ser no pátio, se vai ser na sala de multimídia. A pauta, especificamente, o assunto dessa reunião hoje é a composição do Conselho de Escola 2024. Não está na tela, mas o edital é sabido de todos que ele serve como base para chamar a comunidade. E aí, pessoal, graças ao advento, né, da pandemia, da Covid, eu vou afixar esse edital em todas as partes possíveis e imaginárias da minha escola, eu vou mandar por WhatsApp, eu vou mandar por e-mail, eu vou usar todos os meios disponíveis, de novo, para fazer a transparência do processo. O conselho de escola não é um processo que fica preso dentro da escola. A comunidade tem que saber, de alguma maneira, o boca a boca,
né? Aquela questão do portão. Enfim, eu vou lá na padaria, eu vou naquele restaurante, ok? É de acordo com a comunidade de cada um. Então, é responsabilidade do diretor, presidente nato do conselho de escola, incentivar a participação de todos. Também é responsabilidade dele organizar as comissões e subcomissões para a composição. Comissão e subcomissão está previsto dentro do estatuto. Então, por que eu falo de comissões e subcomissões? Porque elas são um meio muito lícito, muito bacana de minimizar o tempo e todo esse processo e conseguir atingir, pelo menos dentro da escola, a maior parte dos que fazem parte da comunidade intramuro, ok? Nós colocamos aí, primeiro dia letivo, dia 15, mas se você soltou o edital com antecedência prevista na legislação e dentro desse momento do planejamento, é um excelente momento para que você já fale com a sua equipe. Quem é a sua equipe? São os docentes, o seu GOI, os seus vices, né? O funcionário, né? Você já pode ir articulando, você, diretor, presidente do conselho, olha, a gente tem que fazer um novo conselho, a importância do conselho, no que o conselho pode nos ajudar, ok? A partir do dia, são articulações exitosas no momento de planejamento. Lembrando que 75% do conselho, ele já está dentro da escola, contando com os 25% do aluno. Nós vamos ficar na pendência aí em relação aos responsáveis, né? Equipe gestora. A equipe gestora, o trio gestor, né, vai organizar os espaços para as reuniões por segmento, docentes, funcionários, né, dos seus respectivos representantes, inclusive dos suplentes, ok? Lembrando para vocês que o suplente, ele não entra no sistema, a gente vai falar disso depois, né? Mas ele é figura também principal na ausência de um dos representantes do conselho. É responsabilidade também do diretor realizar as assembleias com diferentes segmentos que escolherão seus representantes e suplentes de acordo com o estatuto para compor o conselho. Então, é responsabilidade do diretor realizar as assembleias. Eu me utilizo das comissões e das subcomissões para trazer o número necessário, ok? Mas, depois, a realização daquela assembleia, ou seja, também do diretor, dar posse aos novos representantes da gestão 24 e 25, é governabilidade do diretor da escola, ajudado pela sua equipe. O diretor de escola e equipe deve registrar a ata da assembleia de posse em campo específico. Duas situações, pessoal. O livro físico continua. Então, lá eu vou ter no papel a ata de assembleia geral e a ata de posse. As assinaturas, pessoal, nome legível de cada um, e do lado eles podem rubricar. O que não podemos mais fazer é simplesmente rubricar. Nós precisamos saber, e a gente detecta pelo sistema aqui nas Eduque, quem são os representantes, sejam alunos, pais, professores, funcionários e os especialistas, ok? Aqui, equipe gestora como um todo. Pode ser o diretor? Pode, mas também o vice, o GOI, o professor coordenador. Cadastrar as representantes do conselho de escola no SGCE, indicado pelo presidente do conselho de escola. Eu começo pelo presidente, né, que é o diretor. Suplentes não vão entrar no sistema. Eu vou subir a ata de assembleia da composição do conselho, vou inserir essa ata em um arquivo único. Terminando, pessoal, essa parte, eu volto no finalzinho, a parte da Ana é bastante técnica agora. Vigência. Vocês devem estar se perguntando, nossa, mas o meu conselho do ano passado, eu constituí ele no dia 12 de fevereiro. Poxa, mas a aula vai começar no dia 15? Sim. O seu conselho foi constituído no dia 12 e ele representa e responde pela escola até o dia 12, e no nosso caso aqui, como a gente só começa dia 15, a partir do dia 15 nós vamos fazer os movimentos para começar a eleição do próximo conselho. Então, assim, há uma grande diferença da vigência do conselho real dentro da escola e da vigência que a gente fala dentro do sistema, né? Porque nós já vamos daqui a pouco soltar para vocês. Nossa vigência no sistema, ela vai até 4/3/2023, quando termina sistema.
Por isso que a gente abre, a partir agora do mês de março, o sistema para que vocês cadastrem os eleitos, né? Agora em fevereiro, ok? Então há essa diferença, não confundam a data de validade do Conselho de 2023 com o sistema. O sistema é um mecanismo que a Secretaria utiliza para ter aí a transparência, saber exatamente as ações do Conselho, o que vocês estão realizando durante o ano letivo, ok? Eu vou passar agora a palavra para a Ana, e a gente volta a se falar lá no finalzinho com o nosso plano de ação. Obrigada, professora. Daqui a pouco ela vai voltar. A professora Ana vai falar um pouquinho da composição do conselho, né, daquela constituição do conselho de escola. Então, pessoal, vamos voltar aqui sobre a composição do conselho de escola. A composição do conselho de escola, ela, como está aí o artigo 14 do anexo da resolução 19 de 2022. Gente, isso está na legislação, está lá, não tirou de nenhum outro lugar. E a gente está falando sobre o Conselho de Escola, ele terá assegurado na sua composição a paridade. O que nós temos como paridade? Igualdade. Os nossos articuladores que a gente encontrou lá no final de dezembro, nós deixamos bem esse desenho, porque nós pensamos que o visual é muito mais fácil de memorizar do que a teoria. A paridade, lembramos da balança, volta só um pouquinho lá, só para isso, a balança. Por que paridade? O conselho, ele precisa ter na sua composição 50% do poder público, 50% da comunidade civil, 50% intramuro, 50% extramuro. Nós vamos ter que compor o nosso conselho nessa igualdade. Isso é paridade. Nós estamos falando da paridade agora, na hora da composição desse conselho. E aí nós vamos partir para a composição do que está dizendo lá no artigo 14. O Conselho de Escola, vocês estão vendo ali que tem um asterisco, o número de representantes que compõem o Conselho de Escola, no mínimo 20 e no máximo 40, será definido conforme o número de turmas e modalidades atendidas. Gente, nós estamos falando aqui agora do livro físico, tá? Aquilo que vai no registro, lá no papel, que vai ficar registrado na sua unidade escolar. Ah, mas você está falando no mínimo 20 e no máximo 40. Sim, do livro físico. Quando a gente for falar do SGCE, o mês que vem, que a gente vai falar do registro no sistema, aí a gente vai voltar nessa parte. Hoje, o que interessa para nós, no primeiro mês letivo, são os 20 membros, os 20 representantes, no mínimo 20, no máximo 40. E aonde entra o diretor? O diretor, ele é o presidente nato. Ele não vai nem para o lado do poder público, nem para o lado da comunidade civil. Ele fica no meio. Ele é o diretor, ele é o presidente nato do conselho. Lembra a balança que a gente viu no slide anterior, que tinha 50% de um lado e 50% do outro? Aqui nessa tabela, a gente vê a questão da paridade e agora a gente já vê a questão da proporcionalidade. 40% desses 50% eu tenho de docentes, 5% de especialistas, 5% de funcionário. Os 25% de estudantes, e esse estudante, pessoal, nós temos que prestar atenção, principalmente as escolas de anos iniciais, que os alunos dos anos iniciais, eles participam sim da composição do conselho de escola. Se vocês forem buscar lá na legislação, no comunicado SE de 31 de março de 86, ele fala o seguinte, no item 4B, sobre o direito a voto do aluno. Para exercer o aprendizado do exercício democrático, temos a certeza de que é importante o aluno, de qualquer idade, ter direito tanto a voz quanto a voto. É claro que nós temos
que ver a questão da peculiaridade do que diz respeito ao direito aplicado, a faixa etária, a dificuldade da aplicação disso, mas apesar da complexidade das colocações feitas, reiteramos que o aluno deve exercer o seu direito à voz e a voto em todos os assuntos deliberados pelo Conselho de Escola. Tá? Isso está lá na legislação. E essa proporcionalidade que nós temos, ela fala que está nos incisos do 1 ao 4 do artigo 14. E o parágrafo único, como a Helena falou, vai ser eleito 2 suplentes para cada segmento, mas ele vai constar somente no livro físico. Então, eu vou ter 2 suplentes para docente, 2 suplentes para especialista, 2 suplentes para funcionário, 2 suplentes para estudante, 2 suplentes para responsável de aluno. Ele entra na proporcionalidade? Não. Da proporcionalidade somente os titulares, somente aqueles que foram eleitos para poder compor o Conselho de 20. E aí agora, isso tudo que eu falei para vocês, vamos lembrar da balança de novo? Olha só, lembre-se de um bolo redondo, tá? Vamos imaginar um bolo redondo? Quando eu corto ele ao meio, eu tenho a proporcionalidade, 50% de um lado, que é o poder público, e 50% do outro lado. Isso é na hora da composição do conselho que eu tenho que garantir. E eu tenho que garantir também a minha proporcionalidade na hora da composição do conselho. 40% docente, 5% especialista, 5% funcionário, forma a parte do poder público. E 25% de alunos e 25% de pais forma parte da comunidade civil. Tudo bem, gente? Nós falamos até agora sobre a questão da composição. E como a Helena já disse, né, e a gente volta a refletir aqui, o que tem que ter no livro físico do nosso conselho que vocês vão compor agora a partir do dia 15? Tá, gente? Tem que estar isso lá registrado. Todos os registros serão a partir do dia 15. Nenhum registro no livro físico pode ocorrer antes do dia 15. Ele deve conter o edital de convocação para a Assembleia de Composição do Conselho de Escola, obedecendo a 72 horas, de acordo com o artigo 15 do anexo da Resolução SEDUC 19. As atas de Assembleia Geral ou por segmento para a composição do Conselho de Escola. Ana Maria, eu quero fazer a composição do Conselho de Escola, não dá para chamar todo mundo, e eu prefiro chamar os pais num dia, os professores no outro, os alunos no outro. Pode ser feito isso? Pode, mas desde que tenha registro. Registro a partir de quando? A partir do dia 15. Porque, senão, a composição do conselho não atende o que está previsto na legislação, que é o primeiro mês letivo. Esse ano, o nosso mês letivo começa no dia 15 e vai até o dia 19. 29, perdão, 19, ato falho. E aí, o que a gente tem que ter registrado lá no livro físico? A ata de assembleia de composição, a ata, o termo de posse e todas as reuniões ordinárias que surgirem daqui para frente. Nós vamos entrar aí. A princípio, a partir do dia 15, o edital, a Assembleia Geral de Composição ou por segmento, a ata de posse, e depois a gente precisa ter o quê? As atas das reuniões ordinárias, as atas das reuniões extraordinárias, as atas de reunião para elaboração do plano de ação. O plano de ação do Conselho de Escola, ele precisa de uma ata falando como é que foi, o que foi decidido, aliás, o que foi discutido para depois ser decidido. O plano, ele para ele acontecer, teve que ter uma reunião, certo?
Vai falar também o que precisa ter no livro ato, o estatuto, a Assembleia Geral para a Deliberação da Comunidade, que poderá promover acréscimos e adequações necessárias às peculiaridades e necessidades locais, vedada alteração que desvirtue a essência e as finalidades típicas do colegiado. Artigo 20 do anexo da resolução. Gente, tudo isso é resolução, é legislação. Por isso, nós disponibilizamos no chat, tem 3 documentos em PDF, que são, deles são todos os normativos do Conselho de Escola, o outro é aquele calendário que a Helena explicou sobre a composição do Conselho de Escola, e o outro é um documento orientador de tudo que a gente fala sobre o Conselho de Escola. Está disponibilizado para vocês aí em PDF. Isso são os avisos importantes. Para a gente ter isso em mente, diretor, cabe fazer isso daí, deixar no quadro de avisos para vocês não se esquecerem. A Assembleia Geral de Composição, agora no mês de fevereiro, a partir do dia 15 até o dia 29, nós temos que ter uma reunião ordinária por bimestre, pode ser em março ou em abril. Uma outra reunião por bimestre, nós temos uma outra em maio e junho, outra em agosto ou setembro e outra em novembro ou dezembro. Então, vocês viram que são 4 reuniões ordinárias e a ata de assembleia de composição. Assembleia de composição é uma coisa, Assembleia Geral é uma coisa, a reunião ordinária é outra situação. E isso tem que estar de acordo com aquele calendário que foi homologado até o dia 26 de janeiro pelo dirigente de ensino, tá? E aqui a gente abriu uma coluna, gente, ó, só para vocês se aterem. Não, essa coluna que está, a terceira coluna, olha, a primeira é bimestre, depois são os meses, SGCE e SED, por favor, por caridade, encarecidamente, é isso mesmo, a menina do Libra está colocando por favor, e é nesse sentido mesmo, do por favor, não me mexam no sistema no mês de fevereiro, não mexam no SGCE no mês de fevereiro, deixe o livro físico em ordem. Depois a gente volta a conversar em março sobre o SGCE. Se você puder compartilhar, voltar para mim, eu vou repetir o que a moça lá fez. Vamos lá, amiga, juntas? Por favor, mês de fevereiro, não mexam no SGCE, porque vocês podem alterar a vigência e isso vai dar uma dor de cabeça que não vale a pena. Livro físico agora, tudo bem? E agora vamos ao grande fatídico, né? Vamos fazer de conta que nós vamos instalar uma reunião, seja ela ordinária ou extraordinária. Como é que eu faço isso? Isso, obrigada. Fazendo de conta é um exemplo, viu? Eu só queria tirar uma dúvida. E a reunião extraordinária, onde que a gente pode colocar? Você também no livro físico. Okay. Você vai ter que lançar o edital, você vai ter que também, tudo é no livro físico. Tá? Todos os registros são primeiro no livro físico. Reunião extraordinária. Isso, a qualquer momento, porque aí depende de quem for convocar. Quem for convocar. A qualquer momento também é tudo no livro físico. SGCE a gente só vai voltar a falar em março, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aninha. Sistema... Ordinária e extraordinária, Ordinária e extraordinária. Só não esquecendo, de acordo com o estatuto, de obedecer o quê? O prazo previsto, tanto para ordinária quanto para extraordinária. Essa sempre respeitando os prazos. Tá, então vamos fazer de conta que a minha escola, tá? Eu estou numa determinada escola e eu vou instalar uma reunião para convocar. Eu já soltei o edital, já atendi o que está lá na legislação, bonitinho. Chegou na hora da minha reunião, tá? E a minha sala está cheia de gente, lotada. E eu preciso ver que o meu conselho ele tem 20 pessoas. Lembrando lá do começo, eu tenho que ter 50% da comunidade civil e 50% do poder público. Ana Maria, entra proporcionalidade? Não, gente, agora aqui não entra proporcionalidade. Por quê? Para eu instalar uma reunião, eu preciso ter a paridade. Eu já não compus o meu conselho lá no primeiro mês letivo, agora eu vou fazer uma reunião. Para eu fazer uma reunião, se eu soltei o edital,
os interessados deverão comparecer. Se não comparecer, eu vou ter que ver o que foi que aconteceu. Então, vamos lá. Uma reunião com 20 representantes. O que eu tenho? Primeiro passo, deve ter no mínimo a metade do total de representantes de cada segmento. Comunidade civil. Eu tenho 5 pessoas, podendo ser 5 responsáveis, 5 responsáveis, ou 4 responsáveis e um aluno, ou 4 alunos e um responsável, ou 3 responsáveis e 2 alunos. Isso é o primeiro passo. Eu vou ter que... Ana Maria, mas não acontece tudo junto? Sim, mas na hora do raciocínio, primeiro eu preciso olhar se eu tenho isso. Se eu tenho uma representação da minha comunidade civil. O segundo passo é, olha lá, ó, eu tenho representando a minha metade da minha balança. Dentro da minha sala eu tenho que ter pelo menos 5 pessoas. Num conselho de 20, eu tenho que ter 50%. Eu tenho que ter pelo menos 5 pessoas da comunidade civil. Não importa se é pai de aluno ou é aluno, eu tenho que ter essa parte representada. O segundo passo que eu tenho é aliás, o primeiro passo ainda, só que é do outro lado, eu tenho que ter o poder público também representado. Eu tenho que ter 5 pessoas do poder público, ou seja, 5 pessoas da escola, ou sejam elas 5 professores, ou um funcionário, um especialista e 3 professores, eu posso ter só 4 professores e um funcionário. Eu olhei, eu tenho isso aí? Ótimo, mas eu tenho que ter, lembra lá, olha, 50% mais 1, a maioria absoluta isso tudo está lá no nosso estatuto, que vocês podem consultar, vocês acham isso tudo lá explicadinho, e os nossos articuladores que estiveram conosco no final de dezembro, no começo de dezembro, eles têm como esclarecer essas dúvidas para vocês, e no caso também nos procurar para maiores esclarecimentos. Vamos fazer de conta, eu tenho da comunidade civil, lembra que eu falei que eu teria que ter no mínimo 5, mas eu tenho 6. Eu posso começar? Sim, porque, olha, eu tenho 6 responsáveis, 4 pais, 2 alunos ou 5 alunos e um pai, e aí o que eu vou ter? Eu vou ter um lado da comunidade civil 50% mais 1. Eu não preciso ter pai de aluno e aluno, eu posso ter ou só aluno ou só pai de aluno, mas eu tenho que ter esse lado representado, é o 50% mais 1. E eu tenho o segundo caso, esse aqui é o primeiro exemplo que nós temos, né? No caso dessa decisão, eu votaria como? Eu poderia instalar uma reunião com essas 11 pessoas que estão lá, e como seria a maioria simples? Dependendo da decisão que for tomada, 6 votariam a favor, 5 contra, ou 8 a favor e 3 contra. O que importa é, na hora de instalar a reunião, eu tenho que garantir a maioria absoluta, 50% mais 1. Nesse caso, nós tivemos a maioria absoluta do lado da comunidade civil. Nós temos o outro lado do poder, ou eu posso ter o mais 1 do lado do poder público. Eu tenho 6 pais, 6 professores, ou um funcionário, um especialista e 4 professores, ou 5 professores e um funcionário. Eu só posso começar uma reunião se eu tiver essa representatividade. Ana Maria, eu não consigo fazer uma reunião porque eu não tenho pais, eu não tenho funcionário representado na hora da minha reunião. Aqui, nesse exemplo que nós temos agora, eu só tenho professores, eu não tenho os alunos, os funcionários aqui no dia da reunião. Como que fica? Vai poder decidir? Claro que pode, porque ele faz parte do poder público. Eu tenho o pessoal do poder público que vai decidir por aquele que não estava lá na hora. Tudo bem? Ficou claro aí? Alguma dúvida? Não, tá. Tudo bem? Tudo bem. Agora, a gente também vai disponibilizar para vocês, para as dúvidas que vocês tiverem, um QR Code que vai ficar no chat
para vocês enviarem para nós as dúvidas que vocês tiverem, que vocês, após consultarem os seus articuladores na diretoria. Aliás, eu não sei se todos sabem, cada diretoria de ensino tem um supervisor e um PEC, que são os nossos articuladores e que vão trazer para vocês, vocês podem buscar para debater, ou levar as suas dúvidas, e eles conversarem com a gente. E uma situação importante: nós temos resoluções e programas que avocam o Conselho de Escola. Nós temos lá a resolução de 2013, que fala sobre a ocupação das dependências da zeladoria. Nós temos a resolução 44 de 19, que fala do PEI. Nós temos a resolução 92 de 2020, que falou sobre a orientação de convivência, do Conviva. Nós temos a portaria MEC, que instituiu o programa Educação e Família. Não são todas as escolas... Pode voltar o slide um pouquinho? Obrigada. Não são todas as escolas da rede que foram contempladas com essa verba federal do programa Educação e Família, uma verba MEC, mas os nossos articuladores, você, diretor de escola, se tiver alguma dúvida, procure seu articulador do Conselho de Escola na diretoria, que ele pode te esclarecer um pouco sobre esse programa Educação e Família. Ele começou em 2021, nós já temos agora, novamente, algumas outras escolas contempladas. Quem faz essa avaliação não somos nós, é o perfil, quem faz essa avaliação é o MEC. Nós temos a resolução 69 do novo ensino médio, nós temos a resolução 114, que fala sobre a sala de leitura, a educação profissionalizante do resolução 35, e agora a da busca ativa, que está sendo muito utilizada, principalmente pelo BI, né, que nós temos aí, que eu acho que esse vai ser um ponto que a Helena vai tratar no plano de ação. E nós temos a resolução 59, que fala sobre a elaboração do calendário escolar. Dúvidas, pessoal? Procure o seu articulador da diretoria de ensino, ou envie a sua dúvida pelo QR Code, que nós vamos fazer um FAQ para poder responder todas essas dúvidas. E mais um pedido, por favor: SGCE, não mexam no mês de fevereiro. Teremos um outro encontro para conversar com vocês sobre SGCE. Atualizem o livro físico, que está tudo certo, tá bom? Agora, Priscila... Daqui a pouquinho, daqui a pouco já está sendo disponibilizado, tá? Ainda não foi, mas a gente já está enviando o QR Code aqui no chat, tá bom? Agora vamos voltar para a professora Helena, que vai dar continuidade à nossa orientação técnica. Pessoal, quanta coisa importante, né? A respeito desse colegiado, que tem aí como princípio trabalhar em conjunto com a equipe gestora, trabalhar em prol da educação, da melhoria da educação, do acompanhamento do nosso aluno. E nós acreditamos muito nisso. Quantas coisas nós falamos aqui, parte técnica, para que vocês não incorram, no desafio de chamar uma reunião, de não ter o quórum estabelecido em legislação. Eu creio que a parte principal que a gente fala aqui somos funcionários públicos, somos regidos por legislações. Então, assim, há uma necessidade bastante acentuada de que a gente realmente cumpra a legislação. E em relação ao Conselho de Escola, ele foi criado, ele existe para estar junto com vocês nessa ação tão solitária que é a gestão, ok? Para culminar aqui, para a gente tentar fazer um fechamento. Só um minutinho, Helena. Gente, já foi disponibilizado, tá bom? O QR Code. O QR Code já está aqui no chat. Então, a gente falou da gestão democrática, por meio do Conselho de Escola, a gente está falando dessa liderança positiva. Sem a liderança de vocês, diretores, o Conselho não vai funcionar.
esse momento com a comunidade, esse momento de interlocução, esses passeios pela escola, é você idealizando, é você planejando mentalmente as necessidades que a sua escola, que a sua comunidade local necessita, que a gente fala do plano de ação. Na verdade, o plano de ação do Conselho seria as materializações das ações do colegiado e da equipe gestora para a escola. Então, um plano de ação, ele é do Conselho de Escola. Mas, Helena, eu que tenho que subir no sistema, eu que tenho que digitar. Mas a essência dele, o que ele vai conter, é do Conselho de Escola. E como a Ana bem falou, para eu fazer um plano de ação, eu preciso convocar uma reunião, é preciso discutir, né, com os representantes. E, assim, pessoal, falamos dos representantes, mas sempre que alguém que não faça parte do conselho queira participar, queira ser ouvinte, tá? Permitam, abram esses espaços dentro da escola. Quanto mais participação, quanto mais eu conseguir ouvir, melhor né? Ele deve ser discutido e planejado no coletivo pelos representantes do conselho e articulado em conjunto com a equipe gestora, ou seja, eu vou reunir esses representantes, esse conselho de escola, eu vou agendar esta reunião, ok? Para que eu possa discutir no coletivo. E aí depois a gestão vai fazer os trâmites, né, na sequência. Planejado e elaborado de acordo com a realidade local. Sempre nos falam assim, poxa, compartilha com a gente um plano de ação. Não dá, pessoal. Cada escola está inserida em uma realidade. Cada diretor conhece a sua comunidade. É a partir desse conhecimento, dessa experiência, que ele vai planejar uma ou mais ações que contemplem aí o seu dia a dia, a forma de interagir, né, com a equipe. Acompanhado e avaliado sistematicamente pelo coletivo e ajustado para atender aos novos desafios e rumos que surgirem durante a sua execução. Pessoal, acompanhado e avaliado. Duas coisas são importantes para essa equipe aqui da SEDUC em relação a vocês. Nós falamos de duas coisas hoje. Eu preciso deixar a comunidade participar, eu preciso abrir caminhos, eu preciso encontrar meios de trazer essa comunidade e para que ela viva, né, o que é a escola. Número 2, para a comunidade participar, eu preciso formar a minha e essa que vem, que são esses responsáveis, ok? Então, é muito importante que a gente comece fazendo uma ação de formação a esses representantes, seja o estudo do estatuto, seja a importância dessa pessoa na participação como representante, seja em relação às verbas, né? Não só fazer uma ata e depois pedir que esse representante passe e assine se ele não sabe nem o que ele assinou, nem para que veio a verba, e deixar que eles também opinem o que é melhor, ok? Antigamente a gente falava de planos ligados ao MMR, enfim, várias estruturas. Hoje a gente coloca a estrutura, né, itens contemplados. Qual é o meu problema? Qual é o meu desafio? Então, a Aninha falou, vamos pegar, é o BI. Tá, eu vou descobrir que ali em final de março, abril, a gente já tem um levantamento que os alunos, começo de ano, eles estão desistindo, se eles não foram para as outras unidades, por que não estão vindo? Então, eu tenho um desafio. Qual é a minha meta? Não existe meta de 100%, pessoal. Existe eu vou pensar aí 50%, 40%, né? Do que eu vou conseguir com a ação que eu vou desenvolver. Ações pontuais, ações pé no chão, né? Então, vou descrever que tipo de ação nós vamos fazer na tentativa de trazer esses alunos de volta. Qual é o papel do conselho? Aproximar a família da escola, ok? Recursos materiais e humanos, ou seja, eu vou precisar do WhatsApp, eu vou precisar de cartaz, eu vou precisar de uma... Que recurso eu vou utilizar nessa ação de trazer esse aluno? E humanos, eu vou tentar fazer uma reunião, eu vou tentar fazer um debate, eu vou tentar criar um movimento, um momento na escola para deixar claro ao pai do quanto é importante que o filho dele venha todos os dias para a escola, né? Período. Então, vamos lá. Eu acredito que se eu vou começar com uma ação, não façam 10 ações, 50 ações, a gente não consegue terminar nenhuma. Período que eu vou realizar essa ação. Eu vou dar 30 dias para executar essa ação, por quê? Eu preciso
vou escolher lá o responsável, os responsáveis, se são pais, se são professores, se são os alunos, e eu preciso avaliar. Não existe um plano de ação que não seja avaliado, porque eu preciso saber se o método, se aquela ação, se as pessoas envolvidas são suficientes para que o problema seja resolvido. Pode ser que nos 30 dias não serão suficientes, eu vou precisar de mais. Pode ser que eu tentei fazer um comunicado só de WhatsApp, né? A gente tem todos lá, todos os contatos, não deu certo. Eu tentei chamar, mas infelizmente a parcela que eu mais necessitava naquele momento não compareceu. Então, pessoal, plano de ação para esse ano do Conselho de Escola é a ação que ajuda a gestão no dia a dia, nas suas demandas. Plano de ação do Conselho de Escola é aquele que pensa em como formar os representantes do Conselho. Eu só vou conseguir uma boa gestão se, de fato, eu conseguir fazer com que a comunidade entenda qual é o papel dela. Será que nós mesmos, professores, os funcionários, os vice-diretores, os coordenadores, será que nós temos claro qual é o nosso papel realmente, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, assim, a equipe realmente entende que o Conselho de Escola, ele existe, ele está posto, ele tem o seu primeiro estatuto, que ele não tinha, ele está extremamente embasado em legislação para o quê? Trabalhar junto com vocês, em prol de vocês. É difícil, pessoal, fazer a gestão democrática, mas se isso não parte de você, diretor, se as demandas que você tem não são compartilhadas de uma forma mais aberta com a sua comunidade, então realmente você vai continuar se sentindo solitário. Não é fácil, a gente sabe, mas eu sempre brinco com as meninas, eu tenho a impressão que a gente está no piloto automático. É chegado o momento da gente parar, respirar, contar até 5 e pensar, o que eu posso fazer? Pequeninas ações. Começa com uma ação pequenininha, vê o que acontece, vê se ela dá resultado, vê se ela surte efeito. Poxa, deu certo? Eu vou tentar mais uma ação. E para isso, os articuladores da diretoria, né, Helena, eles tiveram uma conversa com a gente em dezembro e eles estão, como você disse, altamente qualificados para isso, né? Nós recebemos algumas perguntas aqui, né? Muito obrigada, viu? Pelos elogios. A gente agradece. A gente agradece, porque foi muito bem pensada essa live. O material ficará disponível, será enviado para os supervisores, né, da diretoria. Isso, nós vamos enviar o PPT, você já tem toda a documentação de base para vocês aí no chat. A gente vai enviar tudo para o articulador da diretoria de ensino, a gente não consegue enviar para as escolas, a gente envia hoje o material, e esse material vai ficar no repositório, não vai? Vai ficar no repositório. Ele vai ficar no repositório, então vocês vão ter o acesso, nós vamos disponibilizar hoje ainda esse material, o PPT, para os articuladores da diretoria, e nós agradecemos assim todo o carinho que a gente está recebendo aqui, e vocês sabem que pode contar com a gente. Sim. Os articuladores também. Nós agradecemos ao pessoal aqui dos estúdios que deram todo o suporte para nós, a você, Priscila, que nos recebeu com todo carinho, as nossas meninas intérpretes aí que nos ajudaram muito e entenderam principalmente por favor, não mexer no SGCE agora, deixe o livro físico em ordem. O livro físico está em ordem a partir do dia 15 até o dia 29 de fevereiro, o restante a gente consegue ir ajustando. E o calendário já foi homologado, né? Então aí agora a gente não tem muita coisa para mexer. Gente, lembrando aqui, né, que o material será enviado. Qualquer dúvida também vocês podem estar enviando pelo QR Code, que as meninas vão estar atentas para estar respondendo. Muito obrigada, viu, meninas? A gente sabe que o fortalecimento do Conselho de Escola é muito importante para a educação de qualidade. Com certeza. E de resultados também, né? E de resultados, né? Uma educação de qualidade com resultados, que é de qualidade, né? Com certeza. Então, muito obrigada a todos. E até o mês que vem. E até o mês que vem. Com o SGCE.
Aí sim nós vamos conversar sobre o sistema. Tá lindo. Tchau, obrigada, Bem lindo. viu, gente? Obrigada. Obrigada. Tchau.